Tudo bem, gente? Boa noite. Estão me ouvindo bem aí no fundo, né? Então tá bom. Como sempre, bem-vindos à nossa casa, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez. Sempre é um desejo muito sincero de que todo mundo, seja os que vêm pela primeira vez ou os que já estão aqui faz tempo, a gente sempre consiga estar encontrando o que a gente precisa em termos de harmonia, em termos de serenidade para enfrentar a correria do dia a dia, né? Então, nesse primeiro instante da nossa intervenção aqui, a gente os convida a uma precezinha rápida, pode ser? E contando com essa assistência dos amigos da espiritualidade, que aqui nos encontramos, nessa busca de serenidade, de harmonia íntima, de conseguir encontrar nesses instantes de paz que a casa nos oferece, esse fortalecimento íntimo para que o dia a dia nosso seja cercado de boas oportunidades, de boas possibilidades, de viver e conviver cada vez melhor. A gente conta então com os nossos anjos da guarda, espíritos familiares, amigos de toda a ordem, de todo o tempo, que trabalham intensamente exatamente nesse sentido, para que nosso dia a dia seja sempre de aprendizados e crescimento íntimo. Não podia ser diferente nessa casa, como qualquer outra casa religiosa. As luzes do alto nos envolvem, nos dão a fortaleza íntima necessária para que esse momento seja sempre grandioso. Para que a gente consiga sempre ser faróis, luzes capazes de compartilhar todas as nossas potencialidades positivas com tudo e com todos, fazendo aquele esquema da corrente do bem, onde a gente sempre consegue estar atingindo mais pessoas, agregando positivamente alguém. A casa é cercada de amigos da espiritualidade que nos favorecem essas possibilidades, e que esse desejo, essa corrente, de fato, ultrapasse os limites que a gente consegue abraçar por essa casa, mas que todo o bairro, toda a cidade, num crescente, no país, no mundo inteiro, possa ser envolvido por luzes, por esse carinho, por esse cuidado que a espiritualidade tem para com cada um de nós. No desejo, no intento de fazer com que ninguém nunca de verdade se sinta desassistido, desamparado desse carinho que a bondade divina tem para com cada um de nós. Com certeza, Jesus coordena todas essas iniciativas, todas essas atividades, todos esses intentos, inspirando, estimulando, e sempre no desejo que a gente treine uma sintonia com as coisas superiores. Ele nos deixou o exercício da prece, a qual a gente, nesse instante, repete mentalmente, dizendo aquela que ele mesmo ensinou, dizendo então: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Hoje a gente é convidado mais uma vez a falar sobre parábolas, né? Parábola é sempre uma iniciativa muito rica do povos do Oriente, e Jesus repetiu isso também, na ideia de fato de tentar converter uma história, um conto, algo de repente ligado à realidade das pessoas da sua época, algum ensinamento, alguma ideia, alguma referência que traga instrução, que traga acolhimento, que traga fortalecimento. Jesus usou muito desse instrumento e essa parábola que a gente é convidado aí a compartilhar um de vários entendimentos dela, é uma parábola, curiosamente, que não é muito popular, ou ela é popular pelas polêmicas. É uma daquelas parábolas que ela tem um pezinho na contradição, no escândalo, no desafio, as pessoas tentar enxergar o sentido dela. Essa que está aqui na lousinha aqui, o administrador desonesto, ou então administrador infiel, ou então, dependendo das traduções aí, pode ser o feitor, ou então
o mordomo infiel. Eu vou fazer a leitura dessa passagem para vocês verem como ela aparentemente é meio estranha. Continua Jesus a dizer aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um feitor, ou administrador. Esse foi acusado perante ele de lhe defraudar os haveres, de o roubar. Mandou, pois, chamar e lhe disse: o que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. Disse então consigo mesmo o feitor: que farei? Pois que meu amo me tira a administração. Cavar a terra não posso, e de mendigar tenho vergonha. Sei o que vou fazer para que, quando me for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Mandou, pois, chamar, um após o outro, todos os devedores de seu amo. E perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 jarros de azeite, respondeu ele. Toma teus papéis, disse-lhe, senta aí e depressa escreve que agora você deve 50. Perguntou ao outro: e tu, quanto deves? 100 alqueires de trigo, respondeu ele. Toma teus papéis, disse-lhe, e escreve 80. E o senhor, o dono da terra, reconheceu que o feitor desonesto procedera com tino. É que os filhos desse mundo são mais atilados em sua própria geração do que os filhos da luz. Também eu vos digo, granjeai-vos amigos com as riquezas vãs, para que, quando vierdes a falecer, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é honesto nas coisas mínimas, é honesto também no muito. E quem é desonesto em coisas mínimas, é desonesto também no pouco. Se não administrardes fielmente as riquezas vãs, quem vos confiaria os bens verdadeiros? E se não administrardes fielmente os bens alheios, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou terá ódio a um e amor ao outro, ou aderirá a um e não fará caso do outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É um texto meio rebuscado, né? A gente até um pouquinho se perde em algumas colocações e tal. Então a gente precisa de fato ler 2, 3 vezes, mas é uma passagem meio de fato contraditória. Resumindo aqui, bem no popular, um empregado de uma grande terra, um administrador, um gerente, sei lá, foi pego cometendo algum deslize. Na ideia de tentar corrigir, ele vai a todos os devedores, que na verdade era uma coisa que tinha em comum na época. Os donos de grandes terras, eles arrendavam, quer dizer, eles alugavam frações desse terreno para que pequenos agricultores cultivassem sob a troca de, ao final do período da colheita, parte desse material eles darem para o senhor da terra, tá bom? Então, esses eram aqueles que deviam ao senhor. E então combina com eles do que eles devem dar para o senhor da terra, dá menos. Pior, quando o dono da terra descobre que ele fez esse negócio, esse acordo, em vez de brigar com ele ou reclamar, ele fala que ele teve tino, quer dizer, que ele foi prudente, que ele foi um cara ágil, até aqueles da luz, quer dizer, aqueles religiosos tal, não fariam coisa parecida. Então, está muito incoerente mesmo, né?
E ainda tem um detalhe a mais, né? Fraudando ainda o Senhor da Terra, ele ainda creio que conseguiu um jeito de que se desse ruim o processo dele, ele ainda conseguiria ter a simpatia desses fazendeiros e de algum jeito conseguisse colocar, porque ele não queria trabalhar na terra, não queria mendigar, não queria nada, queria ter a sua boa colocação. Então, uma série de contradições aí que não tem muito a ver aí com tudo que Jesus propunha às pessoas. Há até quem diga que essa passagem do Evangelho é meio fake, é meio inventada aí de tempos depois e tal, que ele não teria inventado isso, criado essa história por essa contrariedade, nessa contradição à sua mensagem. Mas esse é um olhar material para as coisas, esse é um olhar nosso do dia a dia. Com certeza Jesus estava sempre tentando expandir a percepção das pessoas usando de fato a realidade, o dia a dia delas, né? Que era um país tipicamente rural. Então a gente precisa de repente melhor descrever quem são esses personagens, né? De repente o Senhor, dono da terra, seria Deus, Jesus, seres, sei lá, que tinham uma condição de fato de superioridade espiritual, né? E esse mordomo ou esse administrador desonesto, quem que seria? Algum palpite? Se alguém pensar que seríamos todos nós, enquanto humanidade, dentro de uma certa interpretação estaria correto. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon seria o símbolo, o Deus do dinheiro, o Deus das coisas materiais. Tem um capítulo aí, um item dentro desse capítulo, que perguntava para as pessoas o que elas têm de verdade, o que nós possuímos, o que é nosso, real. E na fala, no texto, ele fala que, na verdade, tudo que a gente consegue ver com os olhos não é nosso de verdade. Nosso corpo físico, nossa vida se esvai com o tempo. Nossa roupa, nossas posses, enfim, também deixa de existir. O que é nosso de verdade, o que a gente carrega para o túmulo, para a nossa eternidade, é o que a gente conseguiu conquistar ou desenvolver intimamente. As nossas virtudes, também os nossos defeitos, as coisas boas que a gente fez, os nossos aprendizados, as experiências que a gente adquiriu durante a vida, isso a gente carrega para a eternidade. Mas, então, meio que Deus nos convida a sermos administradores desses bens, todas essas coisas que a gente consegue vislumbrar, tocar e mexer. Somos administradores, quer dizer, a gente lida com o nosso corpo, a nossa saúde, a economia, enfim, tudo no nosso dia a dia. Somos administradores, tomamos isso como que um empréstimo com vias ao nosso próprio desenvolvimento, ao nosso próprio processo evolutivo, na busca daquela tal felicidade, não a felicidade efêmera também, mas uma felicidade mais perene, que transcende a nossa perspectiva física e material das coisas. Então, olhando de fato toda a história da humanidade, das pessoas e tal, a gente sempre vai encontrar na vida, seja individual, seja de maneira coletiva, sempre alguns hiatos, né? Sempre um momento de virada, uma cisma, uma mudança, uma revolução, ou então, no aspecto individual, a própria morte física. E aí, de repente, chega nesses instantes de virada, de avaliação, que a gente remonta tudo o que foi feito, e aí meio que a nossa consciência, ou então o Senhor da Terra, como diz na parábola, no comecinho da parábola, ele pergunta: e aí, o que você fez dos bens que você tinha para administrar? Aí passa na nossa cabeça tudo, né? Eu até listei. Os cuidados com o nosso próprio corpo, que é um instrumento de manifestação aqui no mundo físico. Qualidade do tempo, os recursos materiais que a gente tem às mãos, os nossos talentos, as profissões que a gente desenvolve, as nossas relações, como é que a gente é em relação à nossa família, nosso núcleo familiar, pais, filhos, esposo, irmãos, as relações com os outros. De repente, só por não ter algum parentesco, a gente tem outro nível de relação, melhor ou pior, não sei, né? Então, sempre esse tipo de meditação, nesses momentos de
de grande mudança, a gente, de repente, se pega com isso. E aí a gente se pergunta, e aí, nós somos administradores fiéis ou administradores infiéis, injustos, imprudentes, etc, etc, etc. Isso é uma resposta que cada um de nós vai travar aí intimamente. Sei lá, mas se eu, numa análise muito particular, se eu fizer um balanço dos bens, dos dons, das facilidades que Deus, por exemplo, me ofertou, eu vou me arriscar a dizer que nessa balança tem muito mais misericórdia divina de me dar tantas facilidades ou possibilidades do que, de repente, os meus próprios dons, meus próprios talentos aí. Talvez no raciocínio de muitas possa também, numa análise assim muito superficial, mas possa também chegar às conclusões assim, a gente acha que tem muito mais misericórdia divina do que a manifestação pura e simples dos nossos méritos aqui no mundo. Mas você sabe que essa ideia de misericórdia, ela sempre vem primeiro nas coisas. Tem uma historinha que eu vi numa palestra, então aí eu vou, sei lá, errar algumas coisas, aumentar ou diminuir e tal, então não levem como uma história contada real, mas ela ilustra essa coisa da misericórdia. Dizia-se que uma pessoa que, por coincidência, era espírita também, envolvida na correria do dia a dia, meio que se afastou das atividades do centro, dos estudos, enfim, se afastou um pouco da sua vida religiosa e estava ali na luta pela sobrevivência. Tocando a vida, vai levando, ela se vê um dia vítima de um acidente de trânsito super grave, estava em coma, vida, morte, etc. e tal. E ela se recuperou, mas depois ela contou para os amigos que ela teve na visão de alguns seria um sonho, né? Ou então, a gente no olhar espírita, não, ela meio que saiu do corpo tal, e viu-se num ambiente hospitalar da espiritualidade. Um hospital da espiritualidade. Ela também estava sendo tratada na Terra, mas na espiritualidade também. E aí ela estava reparando a quantidade de cuidado que ela tinha, o carinho, a atenção. Ela estava envolvida por tanto amor das pessoas que estavam, de algum jeito, favorecendo a sua recuperação espiritual, que ela estava encantada. Ainda tinha aquelas coisas bonitas, simbólicas que a gente vê aí na espiritualidade, que assim, as paredes eram translúcidas. Eu olhando para cima, eu via o céu, a noite estrelada. São umas coisas super bonitinhas, assim, da gente imaginar e tal. E aí ela meio que não conseguia... que ela se reconhecia assim, puxa vida, né? O que eu fiz para merecer tanta coisa boa assim, né? E aí ela recebeu uma voz, né? Apareceu, de repente, algum mentor dela e tal. Ela dizia assim, olha, na verdade, para merecer, você não fez grande coisa não. Mas você, como todos nós, somos seres dotados da misericórdia divina. Por conta disso, e ainda que bom que você está ciente disso, que daqui a pouco você vai voltar para a sua convivência lá no mundo físico, vai se recuperar, e aí você vai ter novas possibilidades de compartilhar com tudo e com todos só o que você já tem de bom. E novas oportunidades, novas coisas aí que possam acontecer para ela, para só manifestar o que ela já tem de legal. A história acaba aí, né? A gente pode imaginar, nossa, será que ela fez coisas boas, virou uma trabalhadora, fez um monte de coisa legal? Enfim, não sei, né? Mas isso não é relevante. Mas ainda reforça uma ideia que eu vou repetir muito essa expressão aqui, que é misericórdia divina. Tá? A gente está cercado dela. Vamos voltar à parábola, depois desse parêntese gigante? Vamos lembrar, o Senhor, o dono da terra, Deus, ele foi justo com o administrador. Quer dizer, ele o mandou embora por conta da sua fraude, ou seja, qual for o erro. Mas foi misericordioso,
Porque, na época, se alguém era pego administrando mal os bens de um senhor, de um líder, de alguém poderoso, ele era preso, condenado, passava por várias penalidades. E o senhor somente o mandou embora. E aí o administrador, de algum jeito, ele resolveu, vendo isso, de algum jeito, ele meio que se colocou numa posição de fazer o mesmo, de compartilhar com as pessoas também esse sentido de misericórdia e, de algum jeito, minimizar as dores, os desafios, as dificuldades das pessoas que ele tinha acesso. Então, ele foi de encontro ao outro. Ele confiou completamente na misericórdia do dono da terra, de Deus, e compartilhou os dons, os talentos, que não eram os dele, eram do Senhor da terra, mas compartilhou esses dons das quais ele tinha posse naquele instante com as outras pessoas. É um símbolo interessante, que aí a gente tem um pouquinho mais de simpatia por esse administrador desonesto, então também simpatia por nós mesmos, né? Eu vou fazer mais uma leiturinha, é breve também, de um texto do livro Pão Nosso. É um livro de mensagens aqui do Emmanuel, via Chico Xavier e tal, né? Que ele faz um comentário sobre essa passagem que acho que meio que é mais eficiente do que eu para esclarecer, de repente, alguns pontos, algumas palavras, algumas citações aqui do texto, tá bom? O texto se chama Tabernáculos Eternos. Tabernáculo era antigamente uma salinha fechada, ou então um templo móvel, onde eram guardados os objetos sagrados dos judeus. Inclusive, a Arca da Aliança era guardada naquele ambiente. Então, se precisasse sair, viajar, estava dentro desse tabernáculo. Então, dentro do grande templo, estava na sala mais profunda, onde se guardavam as coisas mais preciosas da vida religiosa, tá bom? Então, esse é o título, Tabernáculos Eternos. E aí, fazendo menção a essa mesma passagem. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em pedaços celestiais. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outros tempos, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Então, meio que resume-se aqui toda a ideia dessa parábola, trazendo essa relação com o outro como um grande instrumento. Um instrumento de compartilhar e trocar coisas boas. E aí, quando a gente fala de colaborar, trocar, a gente está pensando em todo gênero de auxílio, tá? Uma palavra amiga, um bom dia que a gente resolve parar e dar para o porteiro lá do nosso prédio, uma ajuda assim material, ou então um auxílio, sei lá, intelectual, dar alguma aula, apresentar algumas coisas boas das nossas habilidades, vibrações, às vezes gestos super mínimos e que a gente nem dá atenção, eles podem servir com um papel muito relevante na vida íntima de cada um. Isso é meio que como um fruto prático de um exercício da gente
criar para nós um estado contínuo de prece. Não é aquela coisa que a gente aprende de criança, faz prece quando acorda, faz quando dorme, então quando tem aquela prova na escola difícil, faz sua precezinha. Não. Um estado contínuo de prece. Na verdade, é uma atenção a tudo que nos cerca, a ponto da gente sempre estar disponível às outras pessoas. Então é um jeito de sair do nosso mundo íntimo, das nossas preocupações, de tudo que nos aflige, e ter um olhar carinhoso para a realidade que temos à nossa volta. É um baita de um desafio, eu bem sei. Mas esse é o tal do estado de prece. E repare que tudo isso afasta essa interpretação dura de devedor, de credor, de um devedor ajudar outro devedor por interesse e tal. Repara que o Evangelho, Jesus, ele atribui essas relações a, de fato, uma oportunidade da gente criar a tal da historinha da corrente do bem. Sabe, é por misericórdia, Deus une pessoas, sim, que têm suas limitações, mas também com possibilidades de fazer bem às outras pessoas. De repente, tornar prático um grande projeto de fraternidade universal. Nossa, tanta guerra surgindo, né? E a gente fala de fraternidade universal. Exatamente. Fraternidade é enxergar-se como irmão, é ter uma postura íntima de acolhimento, de tentar enxergar as motivações mais profundas que justifiquem atos que a gente considere questionáveis. E aí, mas repare que assim, que nem na parábola, o administrador, ele falava, você deve 100, então agora você só vai pagar 80. Ou seja, a pessoa ainda tem o seu trabalho a ser desenvolvido, que é individual, é coisa de cada um. Mas esse acolhimento, essa disposição, é meio que você trabalha por minorar as dores das pessoas, e isso também favorece ganhos para ele e também para a gente. Sabe, as coisinhas legais que a gente faz no dia a dia, fala assim, eu ajudei essa mocinha aqui, isso aqui é coisa tranquila, tá? Eu ajudei coisa X, não importa o que seja. Mas se isso é fator de aflição dessa pessoa que eu ajudei, vamos lembrar que a gente está cercado de pessoas que nos querem bem. Certeza. Tem mais gente que trabalha pelo nosso sucesso na vida do que pelo nosso insucesso. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 10, não vou saber dizer quantas pessoas queridas da espiritualidade estão nos favorecendo coisas boas. E quando ele enxerga que alguém foi um agente que favoreceu um momento de harmonia, um momento de paz para essa pessoa, eles vão ser mais 1, 2, 4, 100, 10, 1000, sei lá, pessoas que vão nos olhar com um carinho tal, com uma gratidão tal, daqueles que falam assim, quando eu tiver uma oportunidade, eu também vou fazer algo de bom para esse cara, porque a gente criou um laço, a gente criou um vínculo, onde as pessoas podem chamar de amor, pode chamar, sim, de fraternidade, de boas possibilidades. Aí junta aquela frase engraçada que fala assim, puxa, é muito bom ser bom, porque quanto mais a gente ajuda, a gente mais favorece positivamente, a gente é favorecido. E quem dera a gente possa ser administradores das coisas que temos aqui em mãos nessa vida, e a gente chegar na vida espiritual, ou nesses momentos de avaliação, e a gente poder dizer que a gente fez o que nos era possível, a gente fez o que a gente era capaz, né? Não um milagre, só o que a gente já é capaz. E aí, nessa ideia de correntes do bem, a gente aprende a tornar prática a história do amor, amar o próximo como a si mesmo. Porque, que nem Pedro disse, é só o amor que é capaz de cobrir a multidão de pecados. Então, dentro das nossas próprias limitações, só o amor pode diminuir os nossos próprios débitos com a nossa própria consciência. É uma interpretação dessa passagem. Tomara que ela possa ser para todos nós útil e colaborativa, para que a gente se sinta cada vez mais habilitado a mostrar o que a gente tem de bom e não se colocar numa posição de alguém que só precisa receber, mas quando a gente se dispõe a dar, os ganhos íntimos são indescritíveis.
Um jeito da gente dar coisas boas é a prece. Então, nesse instante, você nos acompanha numa vibração, que é exatamente um desejo de paz, bem, luz, harmonia, a todo mundo que convive conosco no nosso planeta. Principalmente aqueles que vivem em situações de crise, de conflito, de guerra, de fome, doença. A gente lembra carinhosamente também daqueles outros que têm suas questões íntimas, as dores íntimas que às vezes são mais complexas e dolorosas que grandes questões aos nossos olhares. A todos essa certeza de que Deus nos acompanha, Deus tem misericórdia para com todos nós e sempre nos oferece maneiras, através de outras pessoas, de favorecer paz, favorecer momentos de harmonia, de fortalecimento. Que essa certeza invada todos os corações, principalmente daqueles que nos são mais próximos, dos que a gente trava a convivência diária, no desejo que a gente construa de fato, cada vez mais brevemente, um mundo de paz, de fraternidade, de harmonia entre tudo, entre todos. No desejo que assim possa ser e na certeza que a nossa contribuição é muito importante nesse processo, como mensageiros de paz e esperança, rendemos graças a Deus.